Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo da carta aos Gálatas, iniciaremos hoje o capítulo 4. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva. É fácil. Se gostar, dê um like. E também toque no sino das notificações para que você possa receber novos vídeos. Ok? No estudo anterior, capítulo 3, nós finalizamos com a palavra herdeiro, que nós, como cristãos, quando colocamos a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos ao Senhor Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos gratuitamente a salvação, recebemos o Espírito Santo de Deus, que é derramado em nossos corações, nas nossas vidas, e somos chamados filhos de Deus, porque antes estávamos no pecado e antes nós éramos apenas criação de Deus, mas fomos selados pelo poder do Espírito Santo e somos filhos de Deus. Aqui no capítulo 4, a gente vai ver até o versículo 11, que vamos ver que o apóstolo Paulo vai fortalecer aos irmãos lá da cidade da Galácia, da província da Galácia, a respeito que a fé no Senhor Jesus Cristo, quando você é herdeiro de Deus, quando você recebe o Espírito Santo, há transformação na sua vida e você deixa de ser um escravo do mundo, um escravo do pecado, para receber a liberdade em Cristo Jesus. E essa liberdade que é dada a todos os cristãos, essa liberdade ela está acima da lei, ela está acima de qualquer coisa. Por quê? Porque será derramado em nossos corações do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que vai moldar o nosso caráter, moldar a nossa maneira de viver diariamente. E somos chamados de herdeiros. Vamos começar o capítulo. Versículo 1. Digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e administradores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido da lei, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha só, meus irmãos. Aqui o apóstolo Paulo orienta a igreja lá da Galácia que os novos cristãos, tanto os judeus como os gentios, estão agora em igualdade. Porque naquela época, os judeus sempre foi o povo escolhido de Deus, eram os herdeiros da promessa. Só que quando a graça chegou através de Cristo Jesus, a promessa prometida ao povo judeu, que o Messias viria e que ele não iria só levar a salvação aos judeus, mas que também o evangelho iria ser levado aos gentios. Tanto o povo judeu como o povo não judeu, que somos nós, toda a humanidade, a excesso judeus, todos estão agora com a liberdade, com o direito de ser chamado filho de Deus, de ser herdeiro de Deus, deixar a escravidão de lado, deixar a escravidão do pecado, porque quando a pessoa está no mundo, ela está escrava do pecado. E aqui o apóstolo Paulo fala que nós estamos igual meninos espirituais, por causa da imaturidade espiritual que acontece em um recém-convertido, que ele necessita de um tutor, que ele necessita de alguém para que possa estar fortalecendo ele espiritualmente, através da leitura da palavra, através da comunhão com os irmãos em Cristo,
para que esse novo bebê, esse bebê espiritual, ele possa ganhar maturidade espiritual. E ele faz uma comparação aqui com o escravo e com o herdeiro. Ele diz, olha, quem era escravo, assim também é comparado com um menino. Ou seja, um menino herdeiro, porque o menino, ele não tem como, por si só, continuar firme na sua vida, porque ele necessita de um tutor, ele necessita dos pais para que possam orientá-los. E assim ele fala, olha, um menino, mesmo ele sendo herdeiro, ele é igual a um escravo, porque ele não tem liberdade, porque ele está sendo cuidado pelos pais ou por pessoas que cuidam daquela criança. Assim são os escravos, que também naquela época que existiam muitos, por isso que esta comparação. Mas que nós em Cristo Jesus, todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados e entregaram a sua vida para ser guiada pelo Cristo Salvador, que derramou todo o seu sangue naquela cruz para nos purificar, para nos dar vida e vida em abundância e vida eterna, não só a vida aqui na terra com uma prosperidade espiritual, mas também a vida eterna quando houver uma nova terra, um novo céu, onde Cristo reinará com os seus escolhidos. E aqui nós fazemos parte da família de Deus, somos herdeiros de Deus, juntamente com os judeus. Não existe raça, não existe religião, não existe nação. O que existe é a fé. A salvação é exclusiva pela fé. Esqueçam religiões. Cristo trouxe a salvação ao mundo. Ele era o Redentor, Ele é o Redentor. E nele há vida. Nele não existe a questão da religião, porque a transformação é sobrenatural. É Deus que transforma o coração do incrédulo, daquele que estava mortos nos pecados, nos delitos, como diz a sua palavra, e Deus resgatou do lixo e trouxe para a comunhão com Ele. É a reconciliação que estava perdido desde a queda do homem com Adão e Eva, com a desobediência, trouxe o homem o pecado no mundo. Mas em Cristo Jesus, Ele recebeu os nossos pecados e com Ele venceu a morte e o pecado foi destruído com Ele. E Ele nos resgatou para que nós possamos ter vida. Nós éramos escravos e Ele pagou o resgate por nós. É Cristo Jesus. E aqui o apóstolo Paulo fortalece para que nós tenhamos essa comunhão, deixemos de lado as coisas do mundo. Porque antes de você ser salvo, antes de você ser uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo, você vivia dentro de um mundo onde existiam os ídolos, onde existia a idolatria, onde você adorava outros deuses, onde você adorava questões puramente humanas, onde você era supersticioso, onde você acreditava em tudo que te diziam. E agora você foi resgatado. Para isso, tem que vir até Cristo e confessar a Ele como seu Senhor e Salvador e mostrar para Ele que você é indigno, mas que você, sendo pecador, você chega aos pés de Cristo e Ele te transforma, Ele é misericordioso, Ele vai te dar vida e vida em abundância. Para isso, tem que ter o arrependimento de pecados, tem que ir à confissão, confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, pedindo perdão ao próprio Deus dos seus pecados, que Ele perdoa, para que você possa fazer parte da família de Deus, ser um herdeiro, agora não mais como você era antes, escravo. Continuando, versículo 7. Versículo 6. Porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais escravos, mas filho. E se és filho, és também feito herdeiro por Deus. Antes, porém, quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza são deuses. Agora, no entanto,
conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio por vós que de algum modo eu tenha trabalhado em vão para convosco. Olha só, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, naquela época, levou o evangelho às outras nações, as nações da Ásia Menor, da Ásia, da Europa, sendo que o apóstolo Paulo, ele foi um enviado de Deus. Ele teve um encontro com Jesus ressuscitado, que orientava ele na pregação do seu evangelho, e o apóstolo Paulo pregou a essas nações, pregou lá na Galácia, e aqui, infelizmente, o povo da Galácia estavam ouvindo muitas doutrinas anteriores, doutrinas pagãs, doutrinas diabólicas, e estavam um pouco deixando de lado o evangelho verdadeiro, estavam acreditando nas falsas doutrinas, na falsa religião. Ou seja, eles não estavam se alimentando diariamente da palavra de Deus e estavam sendo enganados. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, o que eu fiz, levei a mensagem do evangelho para vocês, vocês foram selados pelo poder do Espírito Santo, vocês creram no Senhor Jesus Cristo, mas o que está acontecendo com vocês? Estão levando outras doutrinas, estão falando de vocês, de outros deuses. Vocês querem voltar ao que vocês eram antes? A liberdade em Cristo Jesus já basta. Mas vocês não, vocês querem ser escravos novamente, voltar ao que vocês eram antes, escravos desse mundo, escravos das ciladas de Satanás. E assim que o apóstolo Paulo falou para a igreja lá dos Gálatas, da Galácia, também serve para os nossos dias. Quantas pessoas que durante a sua caminhada cristã confessam o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, começam a ler a Bíblia, começam a ter comunhão com os cristãos, com os irmãos da fé, mas muitas das vezes são levados por doutrinas humanas, por doutrinas pagãs, por doutrinas diabólicas. E aqui no mundo que está cheio. Quantas vezes você na sua vida tem ouvido pessoas falando de que o mundo é interessante, você pode tudo, você pode fazer isso, a liberdade que você tem, você pode praticar tudo que você quiser. Veja bem, a liberdade em Cristo é liberdade para você não ser escravo do pecado, que você não seja escravo do diabo, porque o diabo ele está aí para tentar enganar, colocar coisas nas suas cabeças, dizendo que você pode fazer tudo, que tudo é livre. E nos dias atuais, essas práticas pecaminosas voltaram a todo vapor e estão enganando até aqueles escolhidos, como a própria palavra de Deus, como o próprio Jesus falou, olha, muitos dos escolhidos serão enganados. Cuidado! Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos vigiar, orar e vigiar, para que você não possa cair no dia mau, nas tentações do inimigo. E essas doutrinas, que são doutrinas más, são doutrinas que querem afastar você de Deus, porque você foi reconciliado com Deus em Cristo Jesus. Mas você agora está querendo buscar outras doutrinas, outros deuses. Cuidado, meus irmãos. É isso que nós temos que ter, essa preocupação diária de poder estar propagando sempre a verdade, que é a palavra de Deus, em Cristo Jesus. Cuidado, não creiam em nada que venham de vozes humanas, de coisas que o homem diz, que você pode fazer isso porque isso agrada a Deus. Olha, a lei de Deus, ela não tem poder sobre a fé. A fé é em primeiro lugar, a fé no Senhor Jesus Cristo. E a lei moral de Deus está dentro do nosso coração. Quem está em Cristo Jesus não vai ficar na prática do pecado. Você não é mais escravo do pecado, você agora é liberto. Você tem liberdade em Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. O Evangelho que as pessoas às vezes estão querendo encontrar tudo. O Evangelho de Jesus Cristo é renúncia, é liberdade
para que você não possa mais estar preso às coisas do mundo, porque as coisas do mundo te traz muitas coisas desagradáveis, traz as discórdias, traz contendas, traz separações, traz brigas entre familiares, traz a inveja, o ódio e, infelizmente, muitas pessoas estão ainda sendo enganadas, acreditando que por si só vai agradar a Deus. E isso não é verdade. A verdade da nossa liberdade em Cristo Jesus é praticar a sua vontade, é ser liberto. Porque a palavra de Deus diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, é a Bíblia, onde Jesus é a verdade, Ele é que dá a vida. Procuremos andar na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar visitando esses corações dessas pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento, ó Pai, e que muitas das vezes se apegam a ídolos de barro, a coisas desse mundo perverso, porque por trás disso Satanás está tentando enganar o Teu povo. Por isso, Pai, te pedimos que essas pessoas possam ser revestidas pelo poder do Espírito Santo e que o Senhor possa dar vida e vida em abundante nessas vidas, nessas famílias, para que elas possam conhecer a Ti, que elas possam ter essa liberdade, que elas possam deixar a escravidão do pecado e vir para a luz. É isso que nós te pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus Cristo. Amém.